Olá galera, tudo bem? Eu sou o Fábio Roberto em mais uma videoaula para Live Brain Tutoriais. Essa daqui é a segunda videoaula do curso básico do Microsoft Excel. E nessa videoaula em particular, nós iremos trabalhar com a formatação da planilha, com o layout da nossa planilha, para deixá-la com a formatação bem apresentável, bem legal. Então nós vamos trabalhar particularmente com a guia página inicial, porque temos as formatações de fonte, de alinhamento. Aqui a gente vai mesclar, iremos mesclar algumas células, vou mostrar como incluir ou excluir linhas e colunas, tudo bem? Vamos também trabalhar na guia layout, tá? A guia layout vai ser bem simples, então nós vamos ficar bem em cima mesmo da guia página inicial, tudo bem? Então vamos começar. Primeiramente, eu vou formatar o meu cabeçalho, vamos dizer assim, da minha planilha. Então vocês vejam aqui que está escrito controle de estoque, mas o tamanho da planilha está diferente. Como que eu vou fazer aqui para deixar uma formatação legal? A primeira coisa, eu vou selecionar todas as células da minha linha, até onde termina os meus dados. Tá vendo que aqui eu tenho alguns campos? Então eu vou selecionar até aqui a coluna F. Eu vou clicar no botão mesclar. O que o botão mesclar faz? Ele unifica todas as células, tá vendo? Ficou como se fosse uma célula só. Vejam só. Então agora eu vou trabalhar no tamanho da fonte desse meu controle. Primeiramente, vamos lá. Eu posso ver aqui nesse A maiúsculo que ele vai aumentando gradativamente o tamanho da minha fonte, ou diminuindo. Aqui eu altero o tipo da fonte, tá? Temos várias fontes, eu vou deixar na Arial, tá? Na Arial simples mesmo, e vou colocar um negrito. Veja só, vou deixar um tamanho um pouquinho menor para não ficar muito grande. Isso. Aqui vocês estão vendo que ele está centralizado. A gente pode modificar aqui, ó, deixar ele alinhado à esquerda ou à direita. No nosso caso eu vou deixar ele alinhado à esquerda e vou aumentar um pouquinho o tamanho da minha célula. Para aumentar o tamanho da minha linha ou da minha coluna, veja só, quando eu chego com o mouse nos meus títulos, ou títulos de linha ou de cabeçalho, e coloco entre as duas colunas, vejam só que o mouse muda. Nesse momento eu sempre altero a coluna da esquerda, tudo bem? Olha só, estou aumentando o tamanho da minha coluna da esquerda sempre. Olha só, eu posso diminuir e posso aumentar, tá? Quando eu faço na linha, eu aumento a linha de cima, tudo bem? Ó, se está aqui entre o 2 e o 3, eu vou aumentar a linha 2, ó, olha só. Tudo bem? Posso aumentar o tamanho das linhas também. Tudo bem? Olha só que legal. Aqui, vocês podem ver que o meu texto está embaixo da minha, como se fosse no rodapé da minha célula, certo? É para isso que serve esses três tipos de alinhamento aqui. Esse daqui ele vai deixar no meio da minha célula, veja só, e esse outro em cima. Eu vou deixar centralizado aqui no meio e o alinhamento horizontal à esquerda, legal? Para ficar no meio da célula. Eu posso pintar a minha célula também, colorir a minha célula. Eu posso vir aqui nesse esquema de cores e selecionar a cor que eu quero, tudo bem? Aqui já tem algumas cores padrão, tá? Posso deixar sem preenchimento também, que aí vai ficar meio que indiferente porque tá em branco, né? Tem aqui mais cores, ele abre um leque maior de cores, tudo bem? Veja só, e aqui eu tenho a opção de personalizar, que aí eu coloco uma cor RGB aqui, ó, tá vendo? Ou eu posso vir por aqui, ó. Aqui nessa caixinha dá o exemplo da cor. Aqui a cor que está é a cor que eu estou, vamos dizer, construindo aqui, tudo bem? Olha lá, ó, vejam. Ele já vai dando um RGB aqui também. Tá bom? Vamos deixar esse azul aqui mesmo, por exemplo. Ou não, eu vou escolher uma padrão aqui para não ter que ficar difícil depois. Mas eu vou alterar isso daqui, ó. Que legal.
Aqui eu mudo a cor, por exemplo, se eu quiser deixar um branco, uma cor diferenciada, vou deixar um branco. E lembra que na videoaula anterior eu falei que no alinhamento, quer dizer, que algumas caixas tinham opções a mais que não estavam definidas aqui? Por exemplo, o meu texto está bem no canto aqui, só que eu não quero que ele fique tão no canto, eu quero que ele recue um pouquinho para a direita. Como eu faço isso? Então eu vou vir aqui em alinhamento e vou clicar nessa caixinha para abrir minha caixa de diálogo. Está vendo aqui que eu tenho essa opção recuo? Recuo é o tanto que eu quero que ele ande para a direita. Eu vou colocar, por exemplo, 3, tá? Para ficar um pouquinho só lá. Ó. Ele recua um pouquinho, para não ficar tão encostado no canto da minha planilha. Tá bom? Para opções de preenchimento, como eu mostrei, tem esses padrões aqui, tá? Mas dentro dessa faixa a mais de opções, veja só, nós temos preenchimento e temos aqui, ó, efeitos de preenchimento. Se clicarmos, olha só, ele nos dá alguns preenchimentos padrão, tá? Temos esse aqui que é, aqui a gente pode selecionar a direção do nosso preenchimento, veja só, se eu quero na diagonal, de baixo para cima. Eu vou escolher esse daqui, tá bom? E vou escolher uma cor um pouco mais escura. A gente pode alterar, tá vendo como ficou? E vou dar um OK. Olha só que legal. Mudou o preenchimento da minha célula, tá? Agora vamos formatar as bordas. As bordas, o Excel nos dá algumas opções já pré-definidas, tá? Mas como eu já falei, temos opções a mais aqui que a gente pode definir. Então a gente seleciona aqui e vamos em borda e veja só, temos vários tipos de borda, tá? Que é a linha, e a gente seleciona qual que a gente quer. Aqui dá para selecionar a cor também da linha, tá? Vou deixar automático mesmo que ela vai ficar como preta. E aqui, ou posso vir aqui, ó, ele já vai selecionar um quadrado, que é na minha célula vai ficar o contorno. E se fosse o caso, aqui não é, porque a gente só tem uma célula selecionada, mas se a gente quisesse que ficasse selecionado os meios também, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui fora, vou dar um cancelar. Vou vir na planilha nova, aqui tá, que já tem. Vou selecionar, por exemplo, esse intervalo aqui. E vou lá nas bordas, veja só. Agora ele habilitou essas duas opções. Essa daqui é para tirar todas as bordas, caso eu queira mudar a configuração. E essa daqui são as bordas internas do meu intervalo, tá bom? Então, ó, eu vou selecionar, por exemplo, essa borda aqui e vou querer que o contorno fique com essa borda. Então, eu clico aqui, tudo bem? Eu posso vir por aqui também, ó, apagar ou deixar, tá vendo? Não preciso deixar exatamente o contorno. Se eu quiser deixar só uma parte, tá bom? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou desmarcar as bordas laterais, só para vocês verem como funciona. E vou selecionar uma borda mais fina e vou marcar, ó, veja só. Ele vai ficar com uma bordinha mais fina. Talvez não dê pra ver, eu vou selecionar essa aqui que é mais fina ainda, que eu acho que fica mais visível, olha lá. E as bordas internas é como eu quero que elas fiquem. Eu posso por aqui, ele vai fazer todas, ou eu posso fazer de um jeito diferenciado. Por exemplo, eu quero que as linhas fiquem com essa borda aqui, pontilhadinha, e as colunas fiquem, por exemplo, com essa daqui. Aí eu clico aqui, veja só, e vou dar um OK. Olha só, ficou exatamente como a gente selecionou. Legal? Então vamos voltar para a nossa planilha de trabalho, ou de estudo no nosso caso. Vamos lá. Eu quero que fique somente uma linha inferior aqui, só para dar um destaquezinho. Então aqui já tem uma padrão, vou deixar essa mesma, olha só. Vou com risco embaixo aqui, só para a gente ter um diferencial. Vou diminuir um pouquinho aqui, tá bom? Então agora é o seguinte, aqui são os nossos cabeçalhos da nossa planilha. Então aqui o nosso cabeçalho eu vou fazer pouca coisa, eu vou simplesmente deixar em negrito, tudo bem? E vou selecionar uma cor bem clara aqui, só para dar um destaque, por exemplo esse azul, tá bom? E nos nossos produtos eu vou deixar também somente em negrito, olha só.
tá? Aqui é o básico das cores. Eu vou formatar agora a minha planilha para ela ficar com as bordas do jeito que eu quero. Vamos selecionar todo o intervalo, tá? E vamos lá, vamos em mais bordas, tá? E vamos lá, eu quero que então o contorno fique com o contorno, não quero muito grosso, quero esse contorno mesmo, tá? E as linhas eu quero que fique só com pontilhado. Então eu vou clicar nas linhas e vou dar um OK, tá? Ela vai ficar assim. Aparentemente ela está estranha, por quê? Porque a gente não modificou o layout. Vamos fazer isso agora. Eu vou vir em layout e vou simplesmente desmarcar as linhas de grade. Olha só como já dá um destaque bem melhor na nossa planilha, não é verdade? Só que assim, vamos lá. Olha só aqui essa quantidade atual e a quantidade necessária. Tem um número que parece que está no meio, né? Não está legal essa numeração aqui. Por quê? Porque não está centralizado. Então o que eu vou fazer? Esses menus aqui e os seus dados eu vou selecionar todos, porque aqui depois eu vou colocar fórmula, tá? E vou lá em página inicial novamente e vou centralizá-los. Olha só que interessante. Pronto, agora ficou mais apresentável. A gente sabe que o estoque mínimo é aqui, a quantidade atual é essa daqui. Tudo bem? Essa aqui é uma formataçãozinha básica. Eu vou vir aqui, ó, que aqui são nossas entradas e aqui embaixo as nossas saídas, tá? Então eu vou aqui em entradas, ou também vou dar uma modificada no meu, esse meu, vamos dizer, subcabeçalho. Vou clicar em negrito. Eu não vou modificar a cor, mas eu vou aumentar um pouquinho o tamanho para a gente saber que é a entrada. E vou lá no alinhamento novamente, como a gente fez com o nosso cabeçalho, e vamos colocar também 3 de recuo. E OK. Pronto. A gente sabe que aqui são as nossas entradas e aqui as nossas saídas. Tudo bem? Então agora a gente vai ver como incluir e excluir linhas e colunas das nossas planilhas. Vamos lá. Por exemplo, aqui a minha planilha, minha tabela, ela está bem encostada aqui, né? Está colada na nossa barra lateral. O que eu quero fazer? Eu quero incluir uma coluna aqui para ela ficar um pouquinho mais deslocada. Como que eu posso fazer isso? Na minha coluna A, por exemplo, que é na coluna que eu quero, eu vou clicar com o botão direito e veja só, vai aparecer essa opção inserir. Então eu vou clicar em inserir e veja só, ela me incluiu uma coluna. É legal eu dizer que se tivesse uma fórmula aqui, a fórmula seria também deslocada e não sofreria alterações, tudo bem? Então veja só, eu incluí uma coluna aqui, eu posso até diminuir um pouquinho, ó, que nem eu falei, aumentar, tudo bem? E ela vai ficar mais apresentável, vai ficar mais um visual melhor, tá? Outra forma de incluir ou excluir colunas, a gente pode selecionar e vir nesse botão aqui, tá bom? Excluir. Clicou, ele vai perguntar se a gente quer excluir ou não, tá bom? Ó, excluir colunas da planilha ou só células. Excluir coluna, ele exclui, tá, tudo bem? Da mesma forma, a gente pode fazer com as linhas. Temos uma linha aqui, se a gente quiser incluir uma linha, a gente vai inserir, na verdade, né? A inserir uma linha. Se quiser excluir, a mesma coisa, clica com o direito, excluir. Quando a gente exclui apenas uma célula, por exemplo, se aqui eu escrevi alguma coisa, ou vamos supor, se eu quiser excluir essa célula, em vez de só deletar, sei lá, por exemplo, se eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, se eu excluir, olha o que ele vai fazer, ele vai nos questionar se ele quer que a gente desloque as células para cima, ou seja, todas as células abaixo dela vão andar uma casa para cima, ou ao contrário, deslocar células para a esquerda. Então todas as células que estão daqui para cá, à direita dela, vão andar uma casa para a esquerda, tudo bem? Uma casa porque a gente está selecionando uma célula, mas se estiver selecionando duas, seriam duas, tá bom? Olha essa opção aqui, ó, linha inteira. Se eu selecionar ela, ela vai excluir a linha inteirinha
como se tivesse selecionado tudo, ou a coluna inteira, tá? O C inteiro, ou nesse caso o 13 inteiro, tudo bem? A mesma coisa da coluna, tá? Então eu vou cancelar, não vou excluir, vou dar um delete. Outra opção também para definir tamanhos de células é essa opção aqui, ó, formatar, que aí temos aqui a altura da célula, largura da coluna, tudo bem? Como funciona isso daqui? Vejam só, eu tenho essas minhas colunas aqui, tá? Essas 5 colunas. Se eu clicar, ó, lembra que, por exemplo, essa coluna, se eu clicar 2 vezes, se eu selecionar e arrastar, ela vai aumentar o tamanho. Mas, por exemplo, eu quero que essa coluna fique do tamanho exato desse estoque mínimo. Se eu clicar 2 vezes, olha só, o que o Excel faz? Ele vai ajustar o tamanho dessa coluna para o tamanho do maior texto incluído nessa coluna aqui. No nosso caso é o estoque mínimo, tá? Mas, por exemplo, a quantidade atual aqui, ó, a quantidade vendida, o tamanho do texto da quantidade vendida é maior. Então, se eu clicar 2 vezes, ó, tá vendo que ele já ajustou o tamanho da quantidade vendida, viu? Não da quantidade atual. Então ele pega o maior texto dessa coluna e ajusta o tamanho. Se eu clicar 2 vezes aqui, tá? A mesma coisa para todos. Um detalhe legal é que se eu selecionar todas as colunas e clicar 2 vezes, ele vai ajustar cada uma para o tamanho máximo de seus dados em suas colunas individualmente, tá vendo? Ó, que o D ficou menor que o E. Mas se tiver selecionado dessa forma aqui em cima, se eu selecionar aqui, ó, pela coluna e aumentar qualquer uma delas, todas vão ficar para o tamanho da que eu ajustei. Todas vão ficar iguaizinhas, ó. Se eu aumentar, ó, vai ficar todas do mesmo tamanho. Isso vale para as linhas também, ó. Vou selecionar todas as linhas, aumentar, ó, ficou todas do mesmo tamanho. Tudo bem? E se eu selecionar, clicar 2 vezes, ele vai ajustar o tamanho. Legal? A gente pode fazer dessa forma, né, clicando 2 vezes, assim, arrastando manualmente, ou podemos vir aqui em formatar, altura ou largura das colunas, né, altura da linha e largura da coluna. Veja só, ele nos dá um tamanho aqui. Se eu colocar 25, olha só, vai ficar grandão. Dá para aumentar mais. Se eu colocar 19, que nem tal, colocar 18 para ficar um pouco menor, lá, ajustou todos os tamanhos. Uma coisa que eu esqueci de falar no mesclar células é o seguinte. Eu vou dar um exemplo aqui naquela planilha que eu fiz das bordas. Vamos nela. Por exemplo, se eu tiver um texto aqui, ó, colocar aqui, por exemplo, live, e aqui eu colocar brain, tutoriais, por exemplo, e eu selecionar todas essas células, na hora que ele mesclar, ele vai dizer que ele vai manter o valor da esquerda, o primeiro valor da esquerda, ó, veja só. Ele vai dar uma mensagem, tá? Ó, do dado superior esquerdo. Por que dado superior esquerdo? Eu vou cancelar aqui e vou mostrar. Porque a gente pode mesclar células dessa forma aqui também, ó. Selecionar várias e mesclar, tá vendo? Para deixar lá, vamos dizer, desmesclar, vamos dizer assim, a gente clica de novo na seleção, ele tira o mesclar das células. Então, por exemplo, se eu selecionar várias células, ele sempre vai manter esse valor aqui, ó, dessa primeira célula que a gente selecionou, tá? Se tiver valores em outras células, tá? Então vamos lá, eu vou mesclar. Veja só, ele vai dar mensagem e só vai manter o live, tá vendo? Ó, manteve o live aqui. Quando ele mescla, ele sempre mantém essa formatação, tá? Ele manda centralizado para baixo, assim, no rodapé e para baixo. Aí a gente pode deixar no meio, superior, lá, ó, a gente pode brincar. Tudo bem? Se no nosso texto, eu vou tirar o mescla, tudo bem. Se, por exemplo, o meu live estiver aqui no meio, em algum lugar, só tiver ele aqui, por exemplo, e eu selecionar várias células, ó, não tem nenhum outro texto em nenhum outro canto da nossa seleção, apenas no live. Então ele é inteligente, ele fala, vou manter só o live. Mas se tivesse algum outro texto, ele ia manter o primeiro da esquerda, tá? Superior esquerda. Legal? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com o mesclar.
Então vamos voltar para a nossa planilha de trabalho, de estudo. Vejam só, formatamos a nossa planilha. Vamos dizer assim, é assim que eu quero a minha planilha. Legal, vou mostrar ela dessa forma. Então tem que fazer as mesmas formatações para essa parte de baixo aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou ficar copiando um a um aqui, vendo qual cor que eu usei, sei lá, né, o tipo de alinhamento. Pô, aí vai dar um trabalhão, né? Como que a gente pode fazer? Olha só que opção interessante do Excel. Essa minha coluna aqui são os produtos que eu vou ter que colocar aqui embaixo, né? Então primeiramente o que eu vou fazer? Eu vou copiar, clicar com direito, copiar, tá? E vou colar aqui. Se eu colar, ele vai colar já com a formatação das minhas células, tá bom? Então eu vou simplesmente clicar, eu posso clicar com direito e selecionar o tipo como que eu quero colar aqui, os tipos de colagem que eu quero. Ou vou simplesmente clicar nesse botão aqui em cima, colar, pronto. Ele me colou, tá? Coloca a formatação, se você reparar, tá com a formatação igual dessas células aqui. Mas tem uma opção mais interessante ainda. Qual que é? Veja que a minha descrição tudo bem é igual, mas ó, estoque mínimo não é, quantidade, aqui os cabeçalhos mudam de nome. Mas eu quero que a formatação fique igual, desse jeito aqui, eu quero que ela fique igual. Como que eu posso fazer isso? Ah, no caso entradas também, né? Entradas e saídas são textos diferentes, mas eu quero que os saídas fiquem desse jeito aqui. Olha que opção legal. Eu vou na célula que eu quero copiar o valor e vou em pincel. Tá vendo? Eu clico no pincel, ela vai ficar com esse pontilhado. Eu simplesmente clico na célula que eu quero copiar os formatos que estão naquela célula. Veja só. Aí, pronto. Isso vale para uma célula individual e vale para um intervalo de células. Como o intervalo de célula desses dois é o mesmo, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar tudo bem? Vou clicar no pincel e veja só, vou selecionar o mesmo intervalo daqui até aqui. E olha só, pronto, copiei a formatação igualzinha à minha formatação da parte de cima. Isso é interessante, que nos poupa muito trabalho de ficar tentando descobrir qual cor que é essa daqui, qual tipo de formatação que eu usei, né? Até mesmo se eu sei, evita um monte de clique, é bem mais rápido. Isso facilita bastante no dia a dia. E a última dica que eu vou dar nessa aula é só como a gente renomear o nome da planilha, que a gente já fez na aula anterior. Vamos clicar duas vezes na planilha 1 e vamos colocar controle de estoque. Pronto, e dá um enter. Bom galera, o básico de formatação de planilhas é esse que eu queria passar para vocês. Aí a gente pode brincar bastante com todas as opções que o Excel nos dá. Que nem, por exemplo, aqui ó, a gente colocou uma linha, mas ó, se eu quisesse colocar uma linha dupla de duas cores, por exemplo, como que eu faria? Ó, vou fazer assim, eu vou clicar com direito aqui, tá bom? Vou inserir uma linha. Pronto, inserir uma linha. Ele inseriu assim porque ele tenta pegar o padrão da célula de cima, da linha de cima, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é deixar essa célula em branco, tá? Vamos pintá-la de branco ou sem preenchimento, tá? Que dá o efeito dá o mesmo, mas vamos deixar branco. Tudo bem? Ela ficou dessa forma aqui, tudo bem? Normal. O que eu vou fazer? Olha só que legal. Eu vou selecionar o meu intervalo, tá? E vou lá em bordas. Vamos lá. Ó, pode vir por aqui, eu vou clicar aqui, tá? Vamos aqui. Vamos em borda. Aí o que eu vou fazer? Olha que interessante, eu vou selecionar essa daqui um pouquinho mais grossa e vou selecionar duas cores. Por exemplo, uma laranja e vou pintar em cima, tudo bem? E sei lá, uma, por exemplo, verde e vou pintar embaixo. Olha só como vai ficar, tá? Vai ficar, primeiramente ficou esquisito, tudo bem. Aí o que eu vou fazer com essa aqui? Com a linha, eu vou diminuir mais ou menos até ficar um tamanho legal. Por exemplo, aumenta só um pouquinho. E olha só que interessante. Eu vou só vir aqui que eu acho que ela tá com aquela borda embaixo. Eu vou tirar. Ela tá não, ela tá com a borda laranja. Olha só que legal. Já ficou vamos dizer, uma apresentaçãozinha legal.
Eu posso fazer isso aqui, ó, no meu rodapé, para finalizar minha planilha, vamos dizer assim. E vou de novo lá, ó, eu posso pegar a formatação, lembra? Vir aqui, ó, selecionar. Funciona com bordas também, né? Você viu, a gente viu que funcionou aqui. E vou vir nessa daqui e selecionar todas. Olha só, já copiou minha formatação. Eu só dou uma diminuída. Pronto. Olha que legal. A gente, vamos dizer, aqui é o nosso intervalo aqui de trabalho. E aí você tem que usar a sua criatividade para mudar cores, padrões, né? Se quiser deixar degradê também aqui, que a gente fez aqui, dá para deixar um degradê legalzinho aqui nos nossos cabeçalhos. Tudo bem? Então isso é o básico mesmo que de formatação que eu queria passar para vocês. Então galera, eu espero que a explicação tenha ficado clara e o conteúdo tenha sido compreendido. Essa foi mais uma videoaula da Live Brain Tutoriais. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal para acompanhar as nossas novas videoaulas e continuar aí acompanhando o nosso curso básico do Microsoft Excel. Compartilhe com os amigos, avise todo mundo aí para dar uma olhada nas nossas videoaulas e deixe nos comentários todas as suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima e um grande abraço!